Fala pessoal, bem-vindo aqui ao Concurseiro Pro. Meu nome é Jair Carvalho, eu serei seu professor de Direito Penal e o tema da aula de hoje é excludência de licitude. Eu dividi essa aula em 4 vídeos. Nesse vídeo inicial, nós trataremos sobre umas noções introdutórias acerca do tema e nos próximos vídeos trataremos sobre as excludentes em espécie, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito e, por fim, no último bloco, vamos resolver aqui umas questões de prova da banca Vunesp. Nesse momento, o que a gente tem para trabalhar aqui é o conceito analítico de crime. Nós temos que retomar ali esse conceito analítico de crime, a teoria do crime, para que você entenda de que forma as excludentes de licitude atuam no âmbito da teoria do crime. Quais são as consequências que a presença de uma excludente de licitude traz na análise do crime enquanto instituto jurídico, certo? Eu quero que vocês tenham em mente que eu não pretendo aqui, de maneira nenhuma, longe disso, não pretendo esgotar esse assunto sobre o conceito tripartite de crime, porque a tabela que vocês vão ver depois que eu vou apresentar aqui, os substratos do crime com seus elementos, aquilo ali é a parte geral do código inteiro, então não tem como a gente esgotar o assunto. Qual que é o meu objetivo em trazer isso aqui como noção introdutória? É para que você saiba que isso existe, para que você saiba que como proceder ali, como se procede a análise de uma conduta típica, quais são os passos, de que forma os elementos de cada substrato do crime se comportam durante a análise da conduta e, por fim, entender de forma correta qual é a relação entre o fato típico e a ilicitude e qual é a consequência da presença de uma excludente de ilicitude no caso concreto. Entende? Então, aqui vocês têm que. Eu vou apresentar para vocês diversas formas de exclusão, diversas hipóteses que excluem alguns elementos dos substratos do crime, porém, só para vocês terem uma noção de que não é só o estado de necessidade, não é só a legítima defesa que excluem o crime. Existem diversas hipóteses que podem excluir alguns elementos do fato típico e também excluírem o crime, e algumas hipóteses que excluem elementos da culpabilidade que isentam o agente de pena. Então, eu quero dar um panorama amplo, vou tentar trabalhar isso de forma objetiva no plano teórico primeiro, e depois eu vou trazer um exemplo para a gente fazer análise de um caso concreto, tentar fazer análise de um caso concreto aplicando ali aquele conceito analítico de crime de forma evolutiva, em que se analisa cada substrato do crime de forma isolada, e para vocês entenderem como é que essas causas de exclusão atuam no âmbito da teoria do crime. Porque esse conhecimento básico é um conhecimento que é pressuposto para que a gente possa evoluir no assunto, evoluir o nosso raciocínio. Então, através desses conceitos iniciais, dessas considerações acerca da teoria tripartite de crime, vocês vão expandir aí seus horizontes e abandonar o senso comum de que o crime é simplesmente a conduta. A conduta é um elemento essencial do crime, porém há diversas circunstâncias periféricas que circundam a conduta que devem ser analisadas aqui no plano jurídico para que haja configuração do crime. Então, o crime não é só a conduta de atirar em alguém e matar. Existem diversos elementos periféricos que circundam essa conduta que devem ser avaliados pelo operador do direito para que haja a configuração do crime enquanto instituto jurídico. Então, é nesse panorama que eu quero trazer aqui esse conhecimento e inserir você aqui dentro dessa análise do fato típico da ilicitude da culpabilidade, para que você entenda como é feita essa análise do conceito de crime e como as excludentes de ilicitude atuam no âmbito da teoria do crime. Beleza? Então, vamos lá, galera. Já está com a tabela aberta aqui. Eu fiz essa tabela com o conceito analítico de crime. Então, para a teoria finalista adotada no Código Penal, é uma teoria tripartite, o crime é fato típico, ilícito e culpável. E são esses os 3 substratos do crime. Dentro de cada substrato desse, a gente verifica alguns elementos. A presença de todos esses elementos que circundam a conduta em conjunto, elas se unem para que então possa somar o crime. O crime não é meramente a conduta, é a soma desses diversos elementos que compõem cada substrato do crime.
E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira noção aqui é de que essa análise essa análise é uma análise evolutiva, tá? Uma análise sequencial. Ela começa aqui do fato típico, que é o primeiro substrato do crime, passa pela ilicitude, segundo substrato do crime, e termina na culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime, correto? Então, como eu disse antes, eu vou apresentar para vocês algumas informações, mas para que vocês tenham noção que isso existe, tá? Não se preocupem em decorar isso aqui, porque é um tema muito abrangente, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são os elementos de cada substrato, alguns exemplos do que pode excluir um desses elementos excluindo o crime, porém, o nosso foco é sobre ilicitude e causas excludentes de ilicitude, ok? Vamos lá, o fato típico, como o primeiro substrato do crime, ele é composto pelo elemento conduta, tipicidade, nexo causal e resultado. A primeira informação aqui é que o nexo causal e o resultado, eles são relevantes apenas nos crimes materiais, ok? Para os crimes formais e crimes de mera conduta, não existe nexo causal e nem resultado, vez que o crime se consuma com a simples prática da conduta. Não se exige um resultado, portanto, não há necessidade de verificação de nexo causal. Então, o nexo causal e o resultado deles têm relevância apenas nos crimes materiais, porém a conduta, a tipicidade, ela vai estar presente em qualquer crime, seja de mera conduta, seja um crime formal, ok? Aqui, no fato típico, a conduta, ela é composta de dolo ou culpa. Na teoria finalista, para a teoria finalista, conduta é comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Então, a conduta consiste num comportamento, porém, ela exige a análise de elementos subjetivos, que são o dolo ou a culpa, certo? Aqui, uma hipótese de exclusão da conduta, por mais que o indivíduo haja praticado uma conduta que, inclusive, se amolde a um tipo penal, a descrição em abstrata do crime, se ele incorreu, por exemplo, em um erro essencial previsto no artigo 20 caput, artigo 20 do CP, trata de erro essencial, se configurada aquela hipótese do artigo 20, irá excluir o dolo, consequentemente exclui a conduta, e dessa forma exclui o fato típico. Então, aqui nós já temos uma hipótese de que, praticada uma conduta, por mais que ela seja formalmente típica, o indivíduo incorre em erro, excluindo seu dolo, excluindo a conduta e, faticamente, excluindo o fato típico. Correto? Esse seria um exemplo de exclusão da conduta e do fato típico. Então, a segunda análise, o segundo elemento aqui é a tipicidade. A tipicidade, ela pode ser formal ou material, certo? Tipicidade formal ou tipicidade material. A tipicidade formal é a previsão abstrata do crime, é a previsão abstrata da conduta tratada pelo tipo penal. O exemplo é o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O Código Penal, ele é descritivo, ele não é proibitivo, ele não diz assim, não matar. No artigo 121 está escrito matar alguém. A partir do momento que o indivíduo pratica essa conduta prevista abstratamente na norma, ele incorre em crime. Haverá, então, a tipicidade formal, que é a subsunção entre a conduta praticada no mundo real e a previsão abstrata da norma. Aquela conduta se amolda perfeitamente aos elementos descritivos do tipo, os elementos essenciais do tipo penal, e resta configurada a tipicidade formal. Já a tipicidade material, ela é avaliada sob o aspecto de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Uma hipótese de exclusão da tipicidade material é a aplicação do princípio da insignificância. Então, aquele indivíduo que pratica um furto, que não existe violência ou grave ameaça, ele pratica um furto de R$ 1,50 em cima da mesa de um supermercado de grande porte. Não houve lesão relevante ao patrimônio do mercado. R$ 1,50 não é uma lesão relevante ao patrimônio do supermercado. Dessa forma, incide o princípio da insignificância. E por mais que a conduta seja típica, haja tipicidade formal, a se amolda ao furto, essa tipicidade material ela será excluída e não haverá crime. Ela será excluída, então, pelo princípio da insignificância. Certo? Insignificância. Ela atua aqui na tipicidade material. O nexo de causalidade, ele é o elo de ligação entre a conduta praticada
e o resultado produzido. Por isso que o nexo causal ele só tem relevância nos crimes materiais, que são aqueles crimes que exigem um resultado naturalístico. Não basta a mera prática da conduta. Há necessidade de que essa conduta produza um resultado real, no mundo real. O homicídio é o melhor exemplo. Não há homicídio se não há o resultado morte. Matar alguém, os elementos do tipo exigem que haja esse resultado morte para a configuração do delito. Então, nessas espécies de crimes materiais, o nexo causal seria o elo de ligação entre a conduta praticada e o resultado produzido. Aquele que mata alguém através de disparos de arma de fogo, ele causa um resultado. O resultado é o resultado morte. Então, foi verificado o resultado, analisa-se, então, um nexo causal. Qual é o nexo causal entre a conduta daquele que atira em alguém para matar e o resultado morte? É a verificação se essa morte, de fato, decorreu daqueles disparos de arma de fogo desferidos pelo agente delitivo, pelo sujeito ativo do crime. Então, esse seria o nexo causal num crime de homicídio praticado por arma de fogo. Certo? Então, essa aqui é a análise do fato típico. Como eu disse anteriormente, essa análise ela é uma análise evolutiva, sequencial, e é uma análise isolada. Então, aqui nesse primeiro momento, se há a constatação de que houve conduta, essa conduta foi dolosa ou culposa, houve tipicidade formal e material no caso concreto. Nos crimes materiais, houve um resultado e esse resultado decorreu do nexo causal entre a conduta e o resultado. Então, aqui, configurados presentes esses quatro elementos no caso concreto, nós teremos, então, a configuração do fato típico. O fato típico vai estar configurado. Então, por que essa análise é uma análise sequencial e uma análise isolada? Porque a partir do momento que eu configurei o fato típico, eu esqueço isso aqui. É igual se a gente estivesse passando de fase. Estamos jogando um joguinho lá no videogame, jogando um God of War, e aí passei de fase, meu amigo. Agora já era, tá lá. Agora eu vou analisar a ilicitude. A questão aqui é a relação entre o fato típico e a ilicitude. Aqui reside uma informação importante para essa nossa aula. Essa informação aqui é de suma importância para a gente entender as excludentes de licitude. Então tá, vamos retomar aqui. A gente já verificou os elementos do fato típico, o fato típico está configurado, beleza? Agora, qual a relação entre o fato típico e a ilicitude? Essa relação é trabalhada através da teoria da indiciariedade, também conhecida como teoria da ratio cognoscendi. Essa teoria afirma que a presença do fato típico, no caso concreto, a configuração, a presença de todos os elementos do fato típico, no caso concreto, elas são um indício de que esse fato típico é também ilícito. Então, como é um indício, é uma presunção relativa, pessoal. Presunção relativa. Certo? É uma presunção relativa de que o fato típico é também ilícito. Por que eu estou dando ênfase nisso aqui? Porque a ilicitude, ela é presumida. Então, vez tendo o fato típico, eu já presumo a ilicitude. Eu não tenho que avaliar a presença de elementos na ilicitude, igual eu tenho que fazer aqui no fato típico, igual eu tenho que fazer na culpabilidade. Essa presunção relativa da ilicitude, ela inverte o ônus da prova para aquele que está sendo acusado de um crime, que alega uma excludente de licitude, ele tem que provar essa excludente de licitude. Então, presente o fato típico, há a presunção de licitude. Essa presunção é relativa porque, uma vez presente no caso concreto qualquer dessas hipóteses aqui de exclusão, ela irá excluir a ilicitude. Porém, a ilicitude ela já está configurada, ela já está presumida. Eu apenas tenho hipóteses que poderão excluir a ilicitude. É diferente dos outros substratos, porque no fato típico eu tenho elementos que eu preciso que esses elementos estejam presentes no caso concreto, circundando ali, periféricos à conduta praticada, e a culpabilidade também da mesma forma. Eu preciso que esses elementos estejam presentes concomitantemente à prática do crime para que haja a configuração do fato típico e da culpabilidade.
Na ilicitude, não. A ilicitude ela é presumida. A partir do momento que se verifica todos os elementos do fato típico, há uma presunção relativa de que esse fato típico é ilícito. Porém, essa presunção é relativa porque a presença de qualquer das causas excludentes de ilicitude afasta a ilicitude e exclui o crime. Porém, afastando a ilicitude, exclui o crime, porém, essa conduta ela continua típica. Não há exclusão do fato típico. Vocês conseguem compreender? Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio aqui? Eu vou retomar isso aqui para ficar bem claro para vocês. Então, tá. Verificados os elementos do fato típico, os 4 elementos estão presentes, então configura o fato típico. Configurou o fato típico. A gente passou de fase. Isso aqui é uma análise isolada. Essa análise aqui já está completa. Então, nada que acontecer daqui para frente, vai excluir o fato típico. Eu posso excluir a ilicitude, posso excluir a culpabilidade, mas essa conduta vai continuar típica. Esse fato vai continuar típico. E depois também que configurar a ilicitude, se eu excluir a culpabilidade, a conduta vai continuar típica e ilícita. Então, é uma análise evolutiva e uma análise isolada. Configurou o fato típico, nada mais desfaz o fato típico. Configurou a ilicitude, passa então para a culpabilidade. Se eu excluo a culpabilidade, esses 2 elementos aqui, esses 2 substratos, eles continuam ok. Entendeu? Isso aqui, esse raciocínio, essa evolução e isolamento da análise dos substratos do crime tem uma grande importância, principalmente em relação a crimes acessórios, participação, coautoria, só que isso aqui é um assunto mais para frente. Não cabe aqui a gente entrar em detalhes nessa situação. O que eu já disse e retomo. Eu estou apresentando para vocês diversos elementos do substrato do crime. Vocês têm que entender essa análise evolutiva de cada substrato do crime, a presença desses elementos. E aqui, o nosso foco central é a ilicitude, a exclusão da ilicitude. Beleza? E aqui, só para retomar, se caso a gente tem o fato típico e posteriormente configura o fato típico, eu vou para a ilicitude. Se não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, a ilicitude é presumida, então eu passo para a análise da culpabilidade. E aqui, na análise da culpabilidade, eu tenho os elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Nesse ponto aqui, o Código Penal fala que qualquer coisa que exclua que a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa, ela vai isentar o agente de pena. Quando o Código fala assim, é isento de pena. Isento de pena. Quando o Código Penal traz essa fórmula, é isento de pena um agente que ele está tratando da culpabilidade, beleza? Ele está falando sobre alguma excludente da culpabilidade. Quando o Código Penal fala não há crime, quando o Código Penal traz essa fórmula, não há crime, geralmente, na maioria dos casos, ele está falando sobre uma excludente de ilicitude, ou também pode estar falando sobre uma exclusão do fato típico, beleza? Geralmente, quando fala não há crime, ele está falando aqui de uma espécie específica de exclusão da ilicitude. Beleza, pessoal? Eu vou tentar trabalhar isso aqui agora com um exemplo prático, trazer um caso concreto aqui, trabalhar um caso concreto para a gente ver como é que funciona na prática isso aqui, a análise desse conceito evolutivo de crime, beleza? Vou tentar trazer um caso concreto. Vou mostrar minha habilidade artística para vocês aqui agora. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Vamos imaginar que o Joãozinho, ele acabou de começar a namorar com a Mariazinha, certo? O Joãozinho está namorando com a Mariazinha e eles vão para a balada. Começaram a namorar agora e foram para a balada. Lá na balada eles estão lá dançando de boa e tem um outro cidadão aqui que mexe com a Maria. A Maria é meio safadinha, a Mariazinha. Tá dando bola pro cara. Esse cara aqui mexeu com a Maria e o Joãozinho não gostou. O Joãozinho tá de boné aqui, ó. Ele não gostou do cara ter mexido com a mulher dele, com a namorada dele. O que ele fez? Ele foi no carro, pegou uma arma e disparou. Ele disparou essa arma e acertou aqui o cidadão, certo? Acertou esse cidadão aqui, disparou. Bem na cabeça, matou o cara. O que acontece aqui? Tem um crime. É claro que tem um crime. Só que a gente tem que avaliar. A conduta foi ter disparado a arma.
Então, a gente vai trazer esse caso concreto para dentro da teoria do crime, beleza? Então, verificando essa conduta, teve essa confusão aqui, o Joãozinho atirou no cidadão aqui, no Mévio, certo? E então praticou a conduta. É um comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Ele praticou a conduta, o seu comportamento foi disparar arma de fogo, e essa conduta foi dolosa, correto? Uma conduta dolosa, ele teve dolo de matar. Então, comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Ele teve dolo, matou, está presente a conduta. Tem tipicidade? A tipicidade formal está configurada? Sim, a tipicidade formal está configurada. É o artigo 121 do Código Penal. Homicídio, matar alguém. 121 do CP, beleza? Então, tipicidade formal está configurada. Tem tipicidade material? É claro que tem tipicidade material. O bem jurídico tutelado pela norma, que é a vida. Ele tirou a vida do Mévio, então configurou a tipicidade material também. Está configurada a tipicidade. Teve resultado? Teve. O resultado foi a morte do Mévio. O Mévio veio a óbito, então o resultado está configurado. E o nexo causal? O nexo causal foi a morte causada pelo disparo de arma de fogo. O nexo aqui, ele foi configurado com o evento morte produzido pelo disparo de arma de fogo. Então, configuramos aqui o fato típico. Tá tudo certo. Agora, como o fato típico, ele presume-se ilícito através da teoria da indiciariedade, e não há a presença de nenhuma dessas excludentes de licitude, a ilicitude está configurada, certo? Então, nesse momento agora, passa para a análise da culpabilidade. O Joãozinho é imputável? Sim, o Joãozinho não tem nenhuma deficiência mental, não tem nenhuma doença mental, e ele é maior de 18 anos, ele estava na balada, certo? Então, ele é imputável, é imputabilidade. Tem potencial consciência da ilicitude? Ele incorreu em algum erro de proibição? Não, ele tinha plena consciência de que matar alguém é crime. Então, tem potencial consciência da ilicitude, não há presença de nenhum erro de proibição no caso. Tem exigibilidade, inexigibilidade de conduta diversa? Era exigível para ele não praticar essa conduta? De fato, não tem nenhuma excludente da exigibilidade de conduta diversa. Então, está configurada também a culpabilidade. Então, com certeza, o Joãozinho praticou um crime, configurou o crime, certo? Então, nessa análise evolutiva aqui, a gente verificou que existe um fato típico, a ilicitude está presente no caso concreto, e o Joãozinho ele é culpável. Existe culpabilidade na sua conduta. Então, configurou o crime, beleza? Agora nós vamos imaginar uma outra situação. Mesma coisa, os mesmos personagens aqui. O Joãozinho lá de boné foi para a balada com a Mariazinha. A Mariazinha tá dando bola aqui pro Mévio. Olha só que desenho bonito, hein? Ela tá dando bola pro Mévio. Só que o Mévio é polícia. O Joãozinho, na hora que ele pegou a arma de fogo dele, o Mévio viu, sacou a arma primeiro aqui, ó. Sacou a arma dele primeiro e matou o Joãozinho antes de o Joãozinho conseguir atirar nele. Certo? Então, agora, nós vamos analisar a conduta da perspectiva do Mévio. Foi o Mévio que produziu o resultado. Certo? O resultado morte do Joãozinho. Então, vamos avaliar aqui o fato típico. Existe conduta? Sim, comportamento humano voluntário. Foi dirigido a um fim, teve dolo. Ele teve dolo de matar. Quando ele atirou para matar. A tipicidade formal e material está configurada da mesma forma que anteriormente, artigo 121. Matar alguém. Ele matou o Joãozinho, então configurou a tipicidade. Houve o resultado morte e o nexo causal entre a conduta e o resultado morte foi o disparo de arma de fogo. Então, aqui está ok, configurado o fato típico. Agora, há a presunção de ilicitude. Só que a situação do Mévio é diferente. Ele estava na iminência de sofrer uma injusta agressão. O Joãozinho ia atirar nele e ia matar ele. Então, nessa situação, por mais que haja a presunção de ilicitude, o Mévio ele agiu em legítima defesa. Ele atirou para repelir uma injusta agressão iminente que ele ia sofrer. Então, configurada a legítima defesa, seus pressupostos ali objetivos e subjetivos, afasta a ilicitude. Entende? Então, afastando a ilicitude, não há crime. O crime não está configurado. Afastou a ilicitude, não há crime. Porém, o fato continua típico.
a tipicidade aqui, o fato típico, ele já está configurado. E conforme foi afastado a ilicitude, exclui o crime, não há nem necessidade de passar aqui para a culpabilidade. A gente não avalia mais a culpabilidade. Avaliou aqui a legítima defesa, a presença da legítima defesa, excluiu a ilicitude, o fato permanece típico e não haverá análise da culpabilidade. Então, é dessa maneira que a presença de uma excludente de ilicitude atua no âmbito da teoria do crime. Ela atua excluindo a ilicitude e, consequentemente, não haverá crime, porém, o fato continua típico, a conduta continua típica, correto? Então, qual que é a informação que vocês têm que reter aqui? Tá? Eu coloquei aqui no cantinho 3 perguntas aqui, e é justamente essa informação que vocês têm que guardar nesse momento para que a gente possa entender depois as excludentes em espécie, certo? Eu pergunto para você, todo fato típico é ilícito? Todo fato típico é necessariamente ilícito? Não, não. A gente já viu que o fato típico é um indício da ilicitude, que pode ser afastado pela presença de uma excludente de estúdio, por uma justificante. Então, nem todo fato típico, não é só porque a conduta é um fato típico, que ela também será ilícita, porque a presença de uma excludente de estúdio irá afastar, excluir o crime, afastar a ilicitude, excluir o crime. Porém, o fato continua típico. A segunda pergunta, agora é o inverso. Todo fato ilícito é também um fato típico? Essa afirmação é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque no direito penal, para o direito penal, para que a gente possa avaliar aqui a ilicitude, necessariamente esse fato tem que ser típico. Porque se eu não passar pelo crivo aqui da análise dos elementos do fato típico, eu nem analiso a ilicitude. Entende? Então, nesse segundo momento, quando eu já estou avaliando a ilicitude da conduta, o fato típico está configurado. Então, sim, no direito penal, todo fato ilícito é um fato típico. Correto? Essa aí é a informação. E a terceira informação que vocês têm que reter é que, excluída a ilicitude através de uma causa justificante, o fato permanece típico. Correto? Então, aqui são essas 3 perguntas com resposta. Todo fato típico é ilícito? Não. Todo fato ilícito é um fato típico? Sim. E a exclusão da ilicitude exclui o fato típico? Não. Excluiu a ilicitude, o fato continua típico. Beleza? Aqui nesse ponto, sobre a teoria do crime, sobre esse conceito analítico de crime, eram essas informações que eu tinha que passar para vocês, que vão servir agora como pressuposto, como base, para que a gente possa entender as excludentes em espécie. Beleza? Então, pessoal, aqui superada essa análise do conceito analítico de crime, a gente já tem essa noção de como as excludentes de estudo atuam no âmbito da teoria do crime, e eu encerro por aqui esse vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer ainda algumas características gerais sobre as excludentes de estudo, informações muito importantes sobre as excludentes, e nos próximos a gente vem com as excludentes em espécie, beleza? Um grande abraço aí e até a próxima.